Licença para seu lar e para quem tiver se sentir à vontade, peço para que feche os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e irmão, pedindo a inspiração para que possamos ouvir atentamente a palestra e levar o nosso aprendizado para o dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando você acender uma candeia, você não deve colocá-la embaixo do alqueire, para que coloque num lugar mais alto, para que outras pessoas sejam beneficiadas pela sua luz. Essa foi a fala de Jesus, que está contida no capítulo 5, versículo 15 de Mateus. E o que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que essa candeia, que representava uma vela, uma luz, que ela fosse colocada num lugar acima, num lugar onde outras pessoas conseguiam ver, para que elas fossem iluminadas. No dia 1º de maio de 1880, um espírito da esfera crística, ele reencarna no planeta Terra, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eurípides Barçanufo era o terceiro filho de uma família com 13 irmãos. E desde pequeno ele tinha muita necessidade do conhecimento. Só que a família era simples e precisava trabalhar bastante para conseguir o alimento e tudo. Mas mesmo assim ele chegava até pescar para poder vender os peixes e trocar por livros. E assim ele foi crescendo, a família católica, e ele frequentava a igreja desde criança. E os padres tinham muita confiança nele, a ponto de entregarem até a Bíblia para ele ler, coisa que eles não faziam na época, porque eles não davam Bíblias para leigos, que eram pessoas que ou não eram padres ou freiras, porque eles entendiam na época que as pessoas poderiam fazer confusão. Então, mais para Eurípides eles deram. E Eurípides foi estudando, foi se desenvolvendo, trabalhou na parte de teatro, na parte de poesia, ele era muito ligado à parte cultural. E ele quase foi para a Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, chegou a se matricular, mas a mãe dele não estava bem de saúde na época e ele acabou desistindo desse projeto pessoal dele. Na verdade, Eurípides ele tinha 3 grandes problemas na vida dele. Um era a mãe, que tinha constantes desmaios. Ela não conseguia, por exemplo, frequentar a igreja, porque ela tinha visões espirituais e ela ficava muito assustada com aquilo e muitas vezes desmaiava. O segundo grande problema dele era um tio muito querido dele, o senhor Mariano, que havia se tornado espírita. E, à época, o espiritismo era tido como uma religião do diabo, uma religião proibida. Inclusive, o Código Civil brasileiro chegou a proibir a religião espírita à época. Nesse contexto, nós estávamos no período da abolição dos escravos, da Constituição da República. E o terceiro problema de Eurípides era sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte de Jesus, porque ele ficava pensando, puxa, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os
pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não conseguia estabelecer uma ligação entre essas coisas. E aí, em Santa Maria, nesse meio tempo, o tio dele estava desenvolvendo um trabalho no centro espírita, com os médiuns da Fazenda Santa Maria, que no começo haviam tido alguns fenômenos de porta abrir sozinha, de janelas, os objetos andavam ali naquela região da Fazenda Santa Maria, as pessoas ficavam muito assustadas, até que eles entenderam que esses fenômenos eram espirituais, e Frederico Peiró foi uma pessoa que chegou lá e organizou esse grupo de médiuns. E aí, num determinado dia, esse tio do Eurípides Barçanufo foi dormir na casa dele, e eles iam dormir no mesmo quarto. E chegando lá, o Eurípides, impaciente, começou a fazer um verdadeiro interrogatório com o tio dele, dizendo do porquê que ele estava na doutrina espírita, e o tio argumentando. Só que o tio chegou num ponto que ele já não conseguia mais argumentar com o Eurípides. O Eurípides, como tinha um nível intelectual maior, e até que a discussão termina, e aparentemente Eurípides ganha essa discussão. Só que aí o tio abre a bolsa dele e retira um livro e dá para Eurípides. Esse livro foi um livro entregue pelo presidente da Federação Espírita à época, porque ele sabia que o espírito de Bezerra de Menezes estava dando comunicação ali entre os médiuns de Santa Maria. Esse livro se chama Depois da Morte, de Leon Denis. E aí, Eurípides pega o livro e logo no prefácio ele já dá uma estremecida quando ele começa a ler. E aí o tio vai dormir e Eurípides acaba passando a noite inteira lendo o livro. E aí o tio acordava em determinados momentos e pensava assim, nossa, acho que ele gostou do livro. Depois desse dia, Eurípides ele não se convenceu completamente, mas ele passou a olhar para o tio de maneira diferente, com mais respeito. E num outro dia, ele resolveu ir com um amigo a cavalo lá na Fazenda Santa Maria para que ele assistisse uma reunião mediúnica. E chegando lá, só tinham 2 lugares vagos. Ele não havia avisado, mas eram os lugares que estavam esperando Eurípides e o amigo. E aí ele ali sentado, olhando os espíritos se comunicarem, ele pensou consigo, se isso for verdade, se realmente isso existe, eu queria ver João Evangelista se comunicar, falar das bem-aventuranças através do Aristides, que era um médium que talvez dos mais simples, porque não havia frequentado a escola, ele era analfabeto, mas na cabeça do Eurípides talvez ele não tivesse condições de falar sobre isso. E aí Aristides se levanta e faz a mais linda explanação das bem-aventuranças, diante da lei do amor, da lei da reencarnação e da lei do progresso. E aí, depois desse dia, Eurípides Barçanufo passa a ser espírita. Só que para ele, ter se tornado espírita não foi uma coisa muito fácil. Sacramento era uma cidade pequena e as pessoas achavam que ele estava possuído, talvez, ou pelo diabo, ou algo assim. Por que ele teria mudado de religião? Mas ele perseverou nessa mudança. Ele também, como ele queria muito ser médico, ele acabou abrindo uma farmácia homeopática junto com alguns amigos que ajudaram nesse projeto. E ele distribuía medicamentos homeopáticos gratuitamente para as pessoas, que se chamava Farmácia Esperança. Depois de um tempo, ele recebeu uma orientação do seu mentor espiritual, que era São Vicente de Paulo, que antes dele se tornar espírita, ele fazia parte da Ordem São Vicente de Paulo, um trabalho caritativo muito bonito.
E São Vicente fala que para que ele deixasse a presidência dessa ordem, para que ele fosse para o espiritismo, porque a missão dele era no espiritismo, e que outras pessoas continuariam o lindo trabalho caritativo que já era feito ali. Então, assim ele fez. E em Santa Maria ele desenvolve diversas faculdades mediúnicas com o tio, senhor Mariano. O que se fala é que quase todas as que tinham ali, que são faladas no livro dos médiuns. Dentre elas, ele tinha uma faculdade mediúnica muito interessante, que era do desdobramento. Ele entrava num estado de sonolência, o espírito dele se desdobrava, ia para um outro lugar, se materializava e ele fazia partos, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, que à época já havia desencarnado e estava ali junto com Eurípides. E depois disso, ele funda o primeiro colégio espírita, que é o Colégio Allan Kardec, que existe em Sacramento até hoje, mas hoje não é mais colégio, é um centro espírita e a parte de social. E ele não tinha alunos, porque os pais tinham medo de mandar as crianças para lá. Só que aos poucos os alunos foram chegando, foram se matriculando, e naquele colégio ele desenvolve a pedagogia de Pestalozzi, a pedagogia do amor, tirando aquela pedagogia do castigo para as crianças. E o que se percebe nisso é que as crianças se desenvolviam muito mais dessa forma do que daquela pedagogia da palmatória. Então, o Colégio Allan Kardec começou a ser um farol para o Brasil, no sentido de exemplo de uma nova pedagogia. Ele também se torna vereador, porque ele, como sempre ligado à parte social, e com isso ele levou muito progresso para a cidade de Sacramento. A sua mãe, depois de se tornar espírita, ela deixou de ter esses desmaios. E em abril do ano de 1918, Eurípides entra num desdobramento e ele conversa com o mentor dele, São Vicente de Paulo, e São Vicente fala para ele que teria terminado a missão dele na Terra. Ele volta e, no final daquele ano, teve a epidemia da gripe espanhola. E no dia 1º de novembro de 1918, Eurípides desencarna. Se nós olharmos para a trajetória de Eurípides, que já era um espírito evoluído, mas que muitas pessoas foram importantes na vida dele, os pais, o tio, o senhor Mariano, Pestalozzi com a sua pedagogia, Leon Denis com o livro que ele leu. Todas essas pessoas que transitaram na vida dele foram luzes, foram candeias na vida dele. E ele também se fez luz com todos os projetos que ele participou, que ele ajudou. Ele levou um rastro de luz com ele. E ele continua no plano espiritual trabalhando. Aqui, no Centro Espírita Discípulos do Evangelho, nós temos a evangelização de espíritos, que é sob a orientação de uma mestra desde os bebês no ventre, à infância, à mocidade, aos pais e aos idosos, porque a gente entende que toda idade é idade para se estudar o Evangelho. E, olhando para nós mesmos, quantas pessoas já não passaram na nossa vida e foram candeias, foram luzes na nossa vida? Os nossos pais, professores, amigos, quantas pessoas não foram luz em nossa vida? E quando a gente olha para essas pessoas e a gente valida isso nelas, é o momento que a gente trabalha a gratidão. E quantas vezes nós fomos luzes na vida de pessoas, talvez que a gente nem imagine,
talvez até pelas nossas atitudes, boas atitudes, que acabaram influenciando outras pessoas. Quanto que a gente tem para oferecer de material nosso, material humano nosso, de aprendizado, que a gente pode doar também, seja numa instituição, seja ouvindo alguém que esteja precisando, seja no nosso lar, com os nossos familiares, com a paciência, com a resignação. Nesse momento, nós somos luzes. Então, quando Jesus diz para que a gente não deixe a candeia embaixo do alqueire, é para que realmente a gente se faça luz na vida das pessoas. E nesse momento, eu convido novamente a fecharmos os olhos e, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, vamos olhar para nós mesmos, visitarmos a nossa mente, aonde a gente precisa trabalhar para melhor poder servir, para melhor poder ajudar. E assim, clima de paz e harmonia. Vamos terminando a nossa reunião. Graças a Deus.